Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Mais uma semana se acabou e estamos de volta. Mais um episódio. Eu, Marcos Gorenstein e Nelsinho Burd. Diz aí, Nelsinho, como andas? Maravilha aí, tranquilidade. Tu que estás aí em Modi'in, entre Jerusalém e Tel Aviv. Eu que estou aqui em Haifa, na capital do norte. Por onde anda, João? Na cidade de Colombo, na Grande Curitiba. O João que lá deve ter a oportunidade de experimentar o barreado, que é o prato típico lá da Grande Curitiba. É isso aí, o João tá enchendo a pança. Mas vamos que vamos. Essa semana, como a gente falou na semana passada, na quarta-feira foi o prazo final para a inscrição das listas, listas e partidos se inscreverem para a próxima eleição, que é daqui a um mês e meio, um pouquinho mais de um mês e meio. Na quarta-feira, meia-noite, terminou o prazo, cerca de 30 partidos se inscreveram. Obviamente, a imensa maioria, a gente pode dizer aí que cerca de 80% não estarão presentes no próximo parlamento, na próxima Knesset. A gente tem os partidos tradicionais, a gente tem o Likud, o Kahol Lavan, o Shas, que é um dos partidos ultra-ortodoxos, o Yadut HaTorah, que é outro partido ultra-ortodoxo, e o Israel Beitenu, que é o fiel da balança já nas 3 últimas eleições do partido do Lieberman. Não sei se eu estou esquecendo mais um deles por aí, porém, o que a gente teve também, e é o que mexeu aí com o cenário político nessa semana, foi a união da esquerda, de partidos da esquerda, né, e a união de partidos da direita religiosa nacionalista, sionista. E a gente vai falar deles já. Vamos começar, então, pela união da esquerda. Foi um processo que ele já havia sendo estimulado, né, pressionando as lideranças, principalmente do Partido Trabalhista, do Avodá, o Amir Peretz, para fazer a união com o Meretz desde a última eleição, e foi isso que fez com que uma das candidatas na época, né, do Avodá, a Stav Shafir, que era deputada e foi candidata novamente, saísse do Avodá e fosse formar um campo com o Meretz e com outro partido do então ex-primeiro-ministro Ehud Barak, e muda um pouco o cenário. A gente tem hoje aí o que aconteceu é que o Avodá e o Meretz se juntaram, vão concorrer juntos nas próximas eleições e deixaram a Stav Shafir de fora. A Stav Shafir que saiu, como eu acabei de falar, saiu do Avodá para buscar a união da esquerda. Ela foi deixada de fora nesse momento. Ela não está nem no Avodá, nem no Meretz, não entrou. Ela na verdade, tinha entrado no Partido Verde, né? E o partido dela não faz parte desse bloco. Ela resolveu retirar a candidatura. Ela não vai concorrer nas próximas eleições. A gente tem essa movimentação que foi positiva no campo da esquerda sionista para tentar angariar mais votos, porque a possibilidade que um dos partidos não passasse a cláusula de barreiras era grande. Isso poderia mudar completamente o quadro político pós-eleitoral. E a gente tem aí uma nova perspectiva. O João não está com a gente hoje, mas ele mandou um áudio falando a análise dele, explicando o que ele vê, como ele vê toda essa união dos partidos aí da esquerda, e a gente vai ouvir agora. Diz aí, João. Pois é, Marquinhos. Essa semana, o Avodá, Partido Trabalhista, que já tinha anunciado coligação com o Gesher já para as eleições de setembro, anunciou em conjunto com o União Democrática, né, que dessa vez é o Meretz, junto com o ex-general Yair Golan, que vão concorrer em conjunto para essas eleições, né? É uma decisão lógica, racional, como a gente falou no último podcast. Caso eles não concorressem em conjunto, eles poderiam correr um sério risco de não conseguir ultrapassar a cláusula de barreira e ficar fora da Knesset. Vários eleitores, nas primeiras pesquisas que vissem que um desses 2 partidos não ultrapassa a cláusula de barreira, já podiam mudar o voto para não jogar o voto fora, e isso podia comprometer seriamente o futuro, não só desses partidos, né, em Israel, mas também do possível governo que trocaria o governo Netanyahu. Então eles anunciaram, na minha opinião, sabiamente, essa fusão, mas ela é uma fusão cheia de incoerências, né? Que a estratégia dela é muito pobre, é uma estratégia muito falha. Se é que tem alguma estratégia, eles não consideram vários fatores, né? Algumas incongruências, elas merecem ser comentadas aqui. Então vamos por partes, tá? Primeiro de tudo, os líderes do partido. O líder do partido é o Amir Peretz, né? Que é o líder do Partido Trabalhista. É natural que ele seja o líder, é um partido que historicamente é o maior partido de esquerda de Israel, de centro-esquerda. Eles têm uma cadeira a mais do que a União Democrática, é natural que ele
lidere essa coligação, né? O que é curioso nesse caso, né, é que o número 2 da coligação é a Orly Levy Abcacis, que é do Gesher, né, que não conseguiu passar a cláusula de barreira em abril, que não tem a força política que outras pessoas dessa coligação têm, e ela conseguiu, de alguma maneira, que seja número 2 da lista, o que simbolicamente representa alguma coisa. Ela que se diz de esquerda do ponto de vista social, mas de direita em relação ao conflito, negou que fosse juntar forças com o Meretz o tempo inteiro, disse que ela e o Meretz não tinham nada a ver, que era impossível isso acontecer, e no dia que anunciaram a fusão, ela diz que existem algumas alianças que são ideológicas, como a dela com o Partido Trabalhista, e outras que são alianças técnicas, né? Foi a palavra que ela usou, que é a aliança dela, nesse caso, com o Meretz, ou seja, estamos juntando para não sumir, né? Mas ela conseguiu manter o status dela e ser a número 2 da lista, né? Ou seja, ela vai estar na Knesset na próxima cadência, no próximo mandato, com certeza. E aí depois a gente vê, o número 3 é o Nitzan Horowitz, que é o líder do Meretz, e vai indo aos poucos, número 4 é Tamar Zandberg, também do Meretz, número 5 o Itzik Shmuli, do Partido Trabalhista, e você vai descendo. Aí você vê que o Yair Golan, ele é o número 8 da lista, né? Ele que é o forasteiro aí, né? O que não participa nem do Avodá, nem do Meretz, nem do Gesher, né? Ele veio como herança do Israel Democrático, que era o partido do Barak, que depois se juntou com o Meretz nas eleições passadas, e ele era o primeiro dessa lista. E aí depois, no número 11, aparece o Issaoui Frisch, que é um único candidato árabe entre os primeiros candidatos do Meretz, né? Aí a gente tem algumas questões aí. Em primeiro lugar, tem que chamar a atenção a Stav Shafir, que é hoje a líder do Movimento Verde, né? Ex-parlamentar do Partido Trabalhista. Ela foi uma das líderes dos protestos sociais de 2011, é uma deputada muito atuante, com uma certa popularidade. Ela perdeu as primárias do Avodá, do Partido Trabalhista, ficou em segundo lugar e migrou para essa lista, para a União Democrática. E ela, inclusive, era das 3 lideranças que saíram em todas as fotos. Era ela pelo Movimento Verde, o Ehud Barak pelo Israel Democrática e o Nitzan Horowitz pelo Meretz, né? Ela se apresentava como líder, está chamando pela União há muito tempo, mas segundo o Chaim Levinson, que é comentarista do Haaretz, ninguém suporta ela ali dentro. Ela quer muito protagonismo, né? Segundo outros analistas, foi oferecido para ela o número 5 da lista, que se fosse concorrer ao Meretz com o Israel Democrático e o Movimento Verde, o que não era garantido que ela ia entrar na Knesset, né? Então ela não teria topado, ela nega isso, ela diz que ela tentou falar com o Meretz muitas vezes e eles não procuraram ela, e ela foi deixada de fora, né, dessa lista no final. Por que ela foi deixada de fora? Porque talvez ninguém suporte ela mesma, como diz o Chaim Levinson, talvez ela queira protagonismo demais, mas também porque no momento que ela saiu do Partido Trabalhista, o partido tem que dar chance para os seus membros, e eles concorreram às primárias lá, foram votados, e ela não concorreu, né? E o Meretz é a mesma coisa, eles têm os seus parlamentares para quem eles querem dar prioridade, e eles preferiram por não fechar um acordo com ela. No entendimento dessas pessoas, ela não traz voto suficiente para que vale a pena colocar ela entre os primeiros. Ela não acrescenta muito para essa lista, já que a união deles já representa muito mais, estando ela presente ou não. Só que a Stav Shafir, ela é uma liderança cuja quantidade de votos que ela pode arrecadar não é desprezível, né? Se a gente vai olhar bem onde o Meretz melhorou as votações de abril para setembro, né, onde o Meretz teve mais votos entre abril, quando concorreu sozinho, e em setembro, como concorreu como União Democrática, foi principalmente em centros urbanos, em detrimento dos votos do Partido Trabalhista. Ou seja, o Partido Trabalhista perdeu votos para o Meretz. E isso eu acho que tem a ver, obviamente, que também com o Barak, com os parlamentares que ele levou para a União Democrática, mas acho que também tem a ver com a Stav Shafir, né? E o Partido Trabalhista recuperou esses votos perdidos em cidades da periferia por causa da liderança do Amir Peretz e principalmente por causa dos votos do Gesher, que se somaram ao partido naquele momento. Só que essa bagunça toda, ela não engloba alguns fatores que a gente tem que entender. Primeiro, eu acho que se a união é a união entre toda a esquerda, centro-esquerda, né? Eu me refiro a centro-esquerda como partido de esquerda e de centro-esquerda, não como partido de centro mais de esquerda, né? Eu acho que não contar com a Stav Shafir é uma perda para a causa, né? É um pensamento mesquinho, é um pensamento que é mais na lista do que no todo, né? Ela, com certeza, é uma personagem mais importante, eleitoralmente mais forte do que quase qualquer outro quadro, tanto do Partido Trabalhista quanto do Meretz. E essa é a primeira questão. A segunda questão, que mostra essa bagunça total, né, é que o julgamento por questões eleitorais ele também é mesquinho e ele é irracional. Um desses casos é a preferência pelo Yair Golan, que é um general
a Stal Shafir, né? Eu gosto do Yair Golan, acho ele um general politizado, muito mais politizado do que os generais que estão no azul e branco, é um cara que dá opiniões, que tem visões bastante claras e que se coloca, e é um ganho para a política israelense, na minha opinião, maior do que o Benny Gantz, do que o Gabi Ashkenazi, né? O Bogi Ya'alon não é tão recente assim na política, mas o Yair Golan é um sujeito que realmente ele tem um valor, como homem público, pelo menos em relação às suas declarações. Como político em si, a gente ainda não viu. Só que um general nessa lista, ele não traz mais votos, porque quem quer votar em generais vai votar no azul e branco. Então, também optar pelo Yair Golan na lista do Meretz é tentar dar uma cara que o partido não tem e eleitoralmente trazer uma pessoa que não faz muito sentido ali, né? Outra vez a Stal Shafir seria um diferencial maior. Ele é o número 8 da lista. Imediatamente após a lista ser divulgada, o Issaoui Frisch, que é o número 4 do Meretz, né, e acabou por ser o número 11 da lista, ele começou a fazer uma campanha para que o Meretz cancelasse o acordo com o Yair Golan. Não para colocar Stal Shafir, e sim para que ele seja o número 8, porque ele diz que o eleitorado árabe pode mudar a situação e dar votos para esse bloco. Em que ele se baseia? Nas eleições de abril, o Meretz teve 42 mil votos vindo das cidades e aldeias árabes. O Meretz realmente fez uma campanha muito forte nessas regiões e o Issaoui Frisch era a cara dessa campanha. Obviamente que também tinha outro parlamentar druso, que estava também entre os primeiros lugares do Meretz, entre os 7 primeiros, outro candidato druso, que estava entre os 7 primeiros do Meretz, que também ajudou com que o partido tivesse uma votação mais expressiva entre os drusos, na comunidade drusa. Só que o Issaoui Frisch, esse discurso dele, não vai colar por várias razões. A primeira, o número 2 da lista, é a Orly Levy Avicasis, uma mulher de direita em relação ao conflito, segundo as suas próprias palavras, né? Os árabes podem até votar significativamente no Meretz, mas não votam no Partido Trabalhista tanto assim. E esse bloco é um bloco da esquerda, da centro-esquerda sionista, né? O Amir Peretz não tem nenhum discurso apropriado para trazer a população árabe, ele não é simpático à causa, né? Ele se esconde de responder questões sobre o conflito, a ponto da Orly Levy dizer que ele e ela são muito parecidos, se identificam com as propostas sobre o conflito dos dois, né? O Amir Peretz, quando ele toca em conflito, ele fala do Kipat Barzela, o domo da rocha, que é o equipamento antimíssil israelense, né? Então isso também já é outro absurdo. O terceiro absurdo nessa situação é que esses 42 mil que o Meretz teve de votos de árabes, provavelmente de árabes ou de cidades e aldeias árabes, ele não se repetiu em setembro, né? E o Issaoui Frisch, ele tinha um lugar razoável na lista. Ele não se repetiu porque a lista unificada, ela se organizou. Eles não concorreram todos juntos, os partidos de eleitorado árabe, em abril, nas primeiras eleições dessa sequência, mas em setembro eles se organizaram. E em função disso também o Meretz perdeu esses votos. Isso é importante que fique claro, né? Então, além de não ser nada garantido que os árabes voltariam a votar no Meretz, né? Porque o Meretz não é exatamente o Meretz, é uma união de partidos, também tem que levar em consideração que está a lista unificada aí. Então, esses 42 mil votos, que representam mais ou menos uma cadeira, né? Eles dificilmente vão para esse bloco. Então, eleitoralmente, ninguém está pensando em nada aí, né? A única coisa que estão se considerando, para mim, a única coisa que a gente está conseguindo ver é uma disputa de egos, é uma consideração pessoal, né? A lista do eu quero os meus pares e não os dos outros. Não tem estratégia eleitoral, não tem pensamento. A única estratégia eleitoral que teve é juntar para não desaparecer. E eu acho que vai ser outro fiasco. Se eu fosse apostar, eu apostaria em 7 cadeiras para esse bloco, que seria um desastre mesmo. Enfim, eu poderia falar mais sobre isso, sobre a direita também, mas eu vou agora parar por aqui, vou dar para o Nelson e para o Marquinhos a chance de falar. É isso. Beleza, João? Mais uma vez aí, obrigado pela análise, sempre bem informativa. E, Nelsinho, tem alguma coisa aí para complementar? Com todo respeito ao colega do Ares, o Levison, com todo respeito ao colega, eu acredito que ele deve ter recebido informações das suas fontes, que ele não é obrigado a revelar. Agora, a Stav, ela despertou muito ciúminho, tanto no Partido Trabalhista como no Meretz. Então, eu acredito na palavra da Stav quando ela diz que não foi procurada e não foi chamada. Se oferecessem o lugar número 5 para ela, ela teria topado. E a Stav, ao se retirar, ela fez isso para não explodir. Ela se sacrificou 3 vezes em nome desse bloco. Quando, mesmo sendo o número 2 do Partido Trabalhista, lugar que ela conquistou na prévia, ela se foi para o Mahané Democrático, coisa que ela defendia, que houvesse a união entre Meretz e Abodá antes mesmo da eleição de setembro, e o Amir Peretz não quis, ela se sacrificou e foi. Segunda vez, ela montou esse grupo verde
para dar sustentação para o Mahané Democrata e fazer a união com Ehud Barak e Meretz. E número 3, ela se sacrificou quando ela pregou a união entre Emet, que é o Avodá, e Meretz, que é o Meretz, fazendo um bloco chamado Eretz, e os caras não toparam, disseram que não iam fazer, no final fizeram, e tiraram de lado. E outra coisa, ela afirmou, e eu acredito na palavra dela, que propuseram para ela estar num bloco e tirar o Golan da história. Ela não topou, no final o Golan topou e ela caiu fora. E ela se retirou do negócio se retirou da corrida para não dividir os votos do bloco. Porque senão ela não faria o número de cadeiras para entrar no parlamento, mas tiraria votos importantes e os caras estariam tangenciando a linha da cláusula de barreira. E só para complementar, o João falou que teve uma prévia. Teve a prévia antes de setembro, dentro do Partido Trabalhista, que a Estado foi a segunda colocada. Depois disso, para a eleição de março, não houve uma nova prévia. Os caras se ajeitaram com o número de cadeiras da prévia antes de setembro. É só um complemento. Uma coisa que o João também comentou, eu estive mais ou menos por volta de agosto, por aí, volta de agosto, julho, agosto, eu estive algumas vezes em Asfia e Dália, que são as cidades drusas, passando a Universidade de Haifa, e ali a propaganda do Meretz era muito forte, com os escritos em hebraico, porque o Meretz também tem representantes drusos e também tem representantes árabes, né? Os drusos têm como primeira língua o árabe. Ali a campanha era muito forte. E como o João citou, 42 mil votos, dependendo da eleição, 42 mil votos já dá uma cadeira, já soma bastante. Já dá, o Meretz está sozinho 200, 300 mil votos, 42 mil é um número forte, é um número interessante. E esse voto, segundo algumas estatísticas, viria realmente do bloco de árabe parlantes, digamos assim, né? Porque inclui os drusos e os árabes, sendo eles muçulmanos ou cristãos, né? Aqui na minha região, exato. aqui em Haifa, tem muitos árabes cristãos e eles votam nos mais variados candidatos, né? A cidade de Haifa, em geral, a prefeita é trabalhista, o vice veio da lista árabe, que é uma lista árabe, digamos, não é a lista árabe para o parlamento, é uma lista árabe aqui local, né? Na eleição municipal tu pode ter candidatos independentes e tu tens uma questão realmente que a pessoa vai procurar não apenas um partido da sua identificação, mas de repente um ou outro candidato da sua identificação. E nisso o deputado árabe do Meretz diz, eu posso puxar esses votos, porque a pessoa muitas vezes vai procurar o voto no seu candidato ou não apenas na sua lista ou no seu partido. Sim, você falou agora uma questão muito interessante, que é a questão do eleitor ir procurar o seu candidato, e eu queria fazer só um comentário em cima disso, que a esquerda, tradicionalmente pelo mundo, né, ela sempre tentou construir o seu projeto político não baseado no processo eleitoral, ou seja, fazer uma política de base, estar sempre trabalhando em movimentos sociais, né, com a população, enfim, sendo parte do processo de transformação e não dando ênfase ao processo eleitoral. E é isso que eu espero de toda essa movimentação da esquerda, né? Porque se a gente for avaliar o que tem acontecido, principalmente com o Meretz, eu não gosto muito de comentar o Avodá, o Partido Trabalhista, porque eu particularmente acho que o Partido Trabalhista já é um projeto falido, já acabou, ele já cumpriu o seu papel e tem que se transformar. O Meretz ainda busca uma posição mais à esquerda. Mas o Meretz hoje é um partido que ele tem pouca inserção de base, né? Pouca inserção em movimento social, e ele é muito mais forte em cidades centrais do país, não na periferia do país, né? Não na população excluída, nos marginalizados. E eu acho que é fundamental para um partido de esquerda, para um partido que pretende trabalhar com os trabalhadores, com os excluídos, que tenha essa inserção. Então, eu acho que a única forma do Meretz e da esquerda, de uma forma geral, da esquerda sionista, se revitalizar, é buscar transformar, mudar esse mindset e ver que eleição
ela tem que ser uma coisa pontual. A eleição não pode pautar a política da esquerda. A eleição tem que ser uma consequência da política da esquerda. Mas isso é uma ideia, uma esperança que eu acho que a esquerda tem que buscar. E, enfim, era isso. Eu queria terminar o meu comentário dessa forma, porque senão a gente, toda eleição, vai continuar tendo esse perigo dos partidos da esquerda sionista não passarem a cláusula de barreiras. E lembrando aí que esses partidos são os herdeiros, né, do partido do MAPAM e do MAPAI, que foram do MAPAI e do MAPAM, que foram os partidos lá no início do Estado de Israel que construíram o Estado, né? Era uma base política do Estado. Tem que se transformar, né? O Estado já tem 70 anos, o mundo mudou absurdamente nesses 70 anos aí, e esses partidos têm que se transformar. Quer complementar ou a gente vai para o próximo ponto, cara? Vamos adiante. Beleza. Uma outra união aí que foi aos 45 minutos do segundo tempo e também foi importante, né, para o quadro político das próximas eleições, foi a união da direita sionista religiosa. Na última eleição. Vai fazer uma retrospectiva muito curta. A gente tinha um bloco, né? A gente tinha a Baita Yehudi, que era do Naftali Bennett com a Ayelet Shaked. Eles saíram da Baita Yehudi, fundaram um novo partido. Isso nas eleições de abril do ano passado. Concorreram sozinhos, não passaram a cláusula de barreiras. Depois eles voltaram e construíram um bloco novamente com os outros partidos da direita sionista religiosa. Passaram a cláusula de barreiras, e aí era um bloco, né? Eles não chamavam um partido, eles falavam que era um bloco técnico, que eles não tinham um compromisso de se manter unidos depois das eleições, ou seja, depois das últimas eleições o bloco se desfez, e agora, a gente comentou isso no último episódio, eles voltaram a fazer, porque o Bennett estava tentando fazer o bloco, e buscou toda essa semana construir o bloco novamente, o bloco da direita sionista religiosa, para garantir, né, que todos passassem a cláusula de barreiras e, obviamente, também para garantir alguma força frente ao Likud, né, frente aos outros partidos da direita numa possível negociação para a formação da coalizão. E aí o que aconteceu? O Bennett, ele, junto com a Shaked, com o partido deles, Yemina Hadash, já tinham trazido o Smotrich, né, que era o deputado e ministro dos transportes, né, do partido Yehuda Leumi, né, a União Nacional, e nessa semana eles tinham que tentar trazer o outro partido, a Baita Yehudi, do ministro da Educação, Rafi Peretz. E no início da semana, e aí já tinha um problema muito grande entre o Smotrich e o Peretz. O Smotrich não aceita a liderança do Peretz, só lembrando que o Peretz entrou para a política aí tem um ano, ele é uma pessoa que ele não tem muita experiência e não tem nenhum tato político, mas ele está aí como líder do partido Abaita Yehudi, inclusive é o ministro da Educação. E o que aconteceu foi que o Rafi Peretz ele tinha feito um acordo no início da semana com o partido Otzma Yehudit do advogado Itamar Ben-Gvir. O Itamar Ben-Gvir, o partido dele, é um partido ultra-radical, carranista, fascista, e eles tinham fechado acordo de concorrer juntos com a Baita Yehudi, e o Bibi tempo todo pressionando o Bennett, e o Bennett não queria aceitar o Itamar Ben-Gvir no partido, né, nesse bloco. Ele via o Itamar Ben-Gvir como algo negativo que pudesse tirar eleitores, né, tirar votos do seu bloco, então ele não queria que o Itamar Ben-Gvir tivesse junto, mas queria que a Baita Yehudi quisesse. O Bibi fez uma pressão enorme no Naftali Bennett para que o Naftali Bennett pudesse aceitar todo mundo, e no final das contas o Bennett ele bateu o pé e foi muito interessante isso também. Ele bateu o pé e disse não para o Bibi, e ele fez com que o Rafi Peretz ele largasse o Itamar Ben-Gvir, com que ele traísse o Itamar Ben-Gvir, porque eles tinham um acordo assinado, inclusive, e se juntasse a Baita Yehudi, ou seja, se juntasse ao partido do Bennett e do Smotrich, né, ao novo bloco que se formava. Ou seja, a gente tem aí um novo bloco da direita com 3 partidos, deixaram o partido carranista do Itamar Ben-Gvir de fora. Isso deu uma movimentada aí no lado da direita, porque isso vai garantir com que pelo menos esses 3 partidos passem a cláusula de barreiras, chegando aí talvez a umas 7, 8 cadeiras, essa é a expectativa, e deixaram o partido carranista de fora. Mais interessante de tudo isso é que o Bennett bateu o pé e enfrentou o Bibi, e o Bibi falou pro Bennett, isso é uma coisa, olha só o nível, né, da questão
questão. O Bennett é o ministro da Segurança, né? O ministro da Defesa. E o Bibi falou para o Bennett o seguinte: se você não levar o Itamar Ben-Gvir para o seu partido, eu estou pensando em demitir você como ministro da Defesa. Olha só o nível da questão. E o Bennett virou para ele e falou assim: Bibi, se você quer tanto o Itamar Ben-Gvir, leva ele para o Likud. Bota ele para concorrer na sua lista. Óbvio que o Likud não quer isso. Todo mundo sabe que o Itamar Ben-Gvir ele afasta muita gente também do seu partido. Não sei se seria o caso no Likud, mas enfim, o Bibi não tinha por que levar alguém do Otzma Yehudit para dentro do Likud, e foi assim que foi feito. Inclusive, o Bibi agora falou para o Itamar Ben-Gvir para ele ser responsável e não concorrer, retirar a sua candidatura, porque aí, no caso, os votos dele poderiam ir para outros partidos, né? Porque se as pessoas votam nele e ele não passa a cláusula de barreira, os votos vão para o lixo. Então, o Bibi não quer perder esses votos, então ele está agora pressionando o Itamar Ben-Gvir para que ele não concorra. Agora, o mais interessante disso tudo, é uma análise aí que a gente tem que fazer, que é o seguinte: o Bennett e a Shaked, eles queriam criar uma lista, um bloco liberal, vamos dizer assim, né? Um bloco da direita sionista religiosa, porém liberal. E aí a gente vê quem é que está nesse bloco. O Smotrich, alguns anos atrás, ele organizou uma manifestação contra a Marcha do Orgulho Gay em Jerusalém. Ele organizou uma manifestação no mesmo dia, no mesmo local, com pessoas que... Uma manifestação homofóbica, né? Da mesma forma que o Rafi Peretz, que também está no bloco, não aceita o homossexualismo. O Rafi Peretz, inclusive, essa semana, ele deu uma entrevista para o jornal Yediot Ahronot, em que perguntaram para ele que se um dos filhos dele saísse do armário, o que ele faria. Ele falou: graças a Deus, os meus filhos foram criados em uma família natural, né, vamos dizer assim, e saudável. O que gerou uma série de discussões. Estudantes de ensino médio foram fazer manifestações contra a entrevista, né, contra o que falou aí o ministro da Educação, né, só para a gente ver o nível da coisa. Vários deputados aí, o Nitzan Horowitz, que é do Meretz, é gay, ele saiu contra o ministro da Educação. O Itzik Shmulik, que é também do Partido Trabalhista e também é gay, ele saiu contra o ministro da Educação. O ministro da Justiça, Amir Ohana, do Likud, que é gay, ele também saiu contra, mas demorou bastante para falar alguma coisa contra o ministro da Educação. E o que a gente tem é uma lista que ela não é nem um pouco liberal, né? O fato do Bennett não ter aceito o Itamar Ben-Gvir nessa lista, ele falou que porque o Itamar Ben-Gvir tem uma foto na sala da casa dele do Baruch Goldstein. O Baruch Goldstein era um colono americano que vivia em Hebron, e ele cometeu um atentado. Em 1993. Isso. Ele entrou com uma metralhadora numa mesquita, atirando... no túmulo dos patriarcas. No túmulo dos patriarcas. Isso. Entre mortos e feridos, 60 pessoas. Foram 29 mortos. Mas entre mortos e feridos, digamos, 60 atingidos. Não, acho que foi até mais. Eu não tenho. Eu sei que foram 29 mortos, eu não me lembro o número total de feridos. Até que o resto das pessoas que estavam no túmulo dos patriarcas, acredito que no momento em que acabaram as balas, né, ele entrou com um fuzil, acabaram as balas, os caras foram para cima dele, lincharam ele e ele foi morto. E o Ben-Gvir tem uma foto dele na sala da casa dele, e o Bennett falou que não aceitava, que não podia colocar alguém no seu bloco que tem a foto do Baruch Goldstein na sala. Agora, o mais interessante disso é que o Ben-Gvir estava nas últimas eleições, eles concorreram juntos. Nas últimas eleições o Ben-Gvir não era problema, nessas eleições ele passou a ser um problema. Coisas da política. Por isso, mas tem dois detalhes. Tem uma questão estratégica do Bibi. Antes da eleição de setembro, o Bibi chegou para o pessoal do Otzma Yehudit, da iniciativa judaica, do ativismo judeu, digamos assim, esse partido que é um partido radicalista. A Força Judaica. A Força Judaica. E ele falou o seguinte para esse partido: se organizem, concorram, porque eu preciso de vocês. Ele estava sabendo que a contagem ia ser muito próxima com o azul e branco do Benny Gantz, e ele sabia que esse grupo, na dúvida, iria apoiá-lo.
Ele sabe que ele não pode trazer esse pessoal tão radical para dentro da lista do Likud, mas ele sabe que se esse pessoal concorrer sozinho e conseguir 4 cadeiras, essas 4 cadeiras vão somar na conta dele. E quando ele pediu para esse grupo se juntar com o Bennett, porque se eles fazem 2 ou 3, somam nos 2 ou 3 do Bennett. Só que se eles forem sozinhos e fizerem só 2 ou 3, o voto vai para o lixo, como tu dizes, porque para a cláusula de barreira tem que fazer pelo menos 4. E tem um outro detalhe. O Bennett, quando sai da Baita Yehudi com a Ayelet Shaked, eles procuram um voto de uma pessoa que na economia seria liberal, na política, na questão do conflito, seria de direita, mas que acha que o Kahol Lavan, que o azul e branco, seria centro demais puxando para a esquerda, e eles querem uns caras centro puxando para a direita. Eles querem pegar o voto da pessoa laica que mora na cidade, que tem um nível social e intelectual maior, mas que não votaria no partido da Casa Judaica, no Abaita Yehudi, porque é um partido muito identificado com a religião e com os colonos judeus da Cisjordânia, da Judéia e da Samária. Então ele quer pegar um voto de uma galera assim, de Tel Aviv, Herzliya, que busca um voto liberal e busca o lado do Bennett, que é o lado do empresário, do cara da startup. O Bennett é um grande empresário. Ele tem o lado religioso dele, nacional, uma linha mais, digamos assim, Bnei Akiva, mas ele tem um outro lado que ele é um grande empresário que tem negócios com os Estados Unidos e que poderia pegar o voto desse empresariado também, ou do profissional liberal. O Bennett, essa movimentação dele, ela tem uma outra coisa que a gente tem que dizer, que é o seguinte. Nas últimas eleições, por que o Bibi nomeou o Bennett para ministro da Defesa? Porque o Kahol Lavan, o Benny Gantz, estava o tempo todo ali tentando puxar o Bennett, quebrar o Bennett, né? Quebrar o bloco da direita que o Bibi formou e trazer o Bennett para o lado dele. O Lapid é amiguinho do Bennett, e não é de hoje. Sim, eles inclusive em outro parlamento eles atuaram, eles não concorreram juntos, não eram do mesmo partido, do mesmo bloco, mas eles atuaram 2015, em conjunto muitas vezes. Eles formaram um bloco depois da eleição. Isso, exatamente. 19 cadeiras do Lapid, 12 do Bennett, formaram um bloco de 31 e fizeram isso foi depois de 2013, da eleição de 2013. Fizeram um bloco de 31 cadeiras juntos e aí fizeram com que o Bibi engolisse o Bennett, que o Bibi não queria o Bennett, mas queria o Lapid. Aí o Lapid foi ministro da Economia e o Bennett entrou junto no balaio. Eles formaram um bloco para a Knesset depois da eleição de 2013. Então a gente tem essa movimentação que, aparentemente, o Bennett agora, no momento que ele se fortalece, ele pode também, em algum momento, falar para o Bibi. Já deu, né? Se o Kahol Lavan, né, o azul e branco, se fortalecer e o Lieberman tiver com azul e branco, eu acho que a gente pode começar a ter uma movimentação do Bennett não estar somente com o Bibi. Ele poder também, de alguma forma, trabalhar em conjunto e fazer um governo com o azul e branco. Até a gente também tem que pensar o seguinte, o processo, e a gente vai falar disso daqui a pouco, o processo judicial, os processos, né, que o Bibi tá metido, né, vai ser julgado em algum momento, estão indicando que a carreira política dele pode estar chegando ao seu fim. Então, é muito arriscado para o Bennett, que tem intenções políticas para ser primeiro-ministro, inclusive, de ficar preso ao Bibi, né? Ele tem que começar também a pensar um futuro de uma forma um pouco diferente. Então, essa independência e bater de frente com o Bibi dessa forma, ele está mostrando isso para o Bibi, de um lado, e, por outro lado, ele está ganhando força, porque ele ainda é o ministro da Defesa, e o Bibi sabe que se ele abandonar o Bennett pode ir para o outro lado. Né? O Bennett, se o partido do Bennett tiver aí 8 cadeiras, não há um impeditivo muito grande para... Por que eles não fariam um acordo com o Kahol Lavan? O Kahol Lavan, por mais que tentem dizer que eles são centro-esquerda, eles não são centro-esquerda, eles são um partido de direita. Eles têm tanto na questão econômica quanto na questão nacional, né, do conflito palestino-israelense, eles têm uma visão de direita. Enfim, a gente já comentou disso em outros episódios. Então, é mais uma questão de propaganda dizer que eles são de esquerda, simplesmente pelo fato de não estarem com o Bibi.
E o Bennett sabe disso. Então, ele começa a botar as asinhas de fora, né? Começa a mostrar aí que ele pode buscar rumos um pouco diferentes, caso, dependendo do resultado das eleições aí de março, daqui a um mês e meio. E uma coisa assim, que é interessante, que a formação das listas, né, a inscrição das listas terminou na quarta-feira de noite, e ontem a gente teve uma primeira pesquisa, né, eleitoral que foi divulgada aí pelo Canal 13. Na verdade, de acordo com essa pesquisa, nada mudou da última eleição. Eu vou dar aqui os números para vocês, que é o seguinte: mudou tipo um número para cá, um número para lá, mas o que importa mesmo é o Gush, né, o bloco. São os blocos da direita e da chamada centro-esquerda. E a gente tem o Vai seguinte, empatar de novo. a gente tem o seguinte: o Kahol Lavan, no azul e branco, com 34, o Likud com 31, a lista unificada, né, dos partidos de eleitorado majoritariamente árabe, com 14 cadeiras, o Avodá com Meretz, a esquerda sionista, né, com 9 cadeiras, o Israel Beiteinu do Lieberman com 8 cadeiras, o partido do Bennett, né, a direita sionista religiosa, com 7 cadeiras, a Yadut Torá, que é o partido ultra-ortodoxo, com 7 cadeiras, o Shas, que é outro partido ultra-ortodoxo, com 6 cadeiras, e de acordo com essa pesquisa, o partido Otzma Yehudit, do Itamar Ben-Gvir, né, que é o partido carranista, com 4 cadeiras. Eles passam a cláusula de barreiras. Obviamente, falta um mês e meio para a eleição, muita coisa vai mudar, e tem a questão da margem de erro, então pode ser para mais ou para menos, então não necessariamente o Otzma Yehudit passa a cláusula de barreira, mas enfim, de acordo com esse resultado, o que a gente tem agora é o bloco da direita com 55 cadeiras, o bloco da esquerda, e aí contando os partidos árabes também, né, de maioria árabe, com 57 cadeiras, e o Lieberman com 8 cadeiras no meio, sendo novamente o fiel da balança. É um cenário aí um tanto quanto complicado. Agora, se a gente o mesmo da eleição passada. É o mesmo da eleição passada, mas agora vamos pensar o seguinte, olha só, de acordo com esses números que a gente tem hoje, ok? Se vamos dizer que o Israel Beiteinu, né, o partido do Lieberman, resolva fazer o bloco com a esquerda, tá? E vai a 65 cadeiras. A gente tem aí, de acordo com essa pesquisa, 14 cadeiras dos partidos árabes. O Kahol Lavan, eles não aceitariam que os partidos árabes entrassem na coalizão, eles dariam um apoio tácito à coalizão, mas não estariam no governo, né? Eles fariam um apoio de fora. Então, vamos tirar esse partido da coalizão para a gente poder pensar uma coalizão de uma forma mais estável, vamos dizer assim. Então, os 57 da esquerda com os 8 do Lieberman, a gente tem 65, ok? Se a gente tirar as 14 cadeiras que hoje teriam os partidos árabes, a gente vai a 51 cadeiras, ok? Agora, se o partido do Bennett, entrasse junto com o Kahol Lavan, junto com a dita centro-esquerda, a gente teria uma movimentação aí de 7 cadeiras da direita para a centro-esquerda. Por mais estranho que isso apareça, o Bennett não é de esquerda, mas enfim, a gente teria 58 cadeiras para oposição e o bloco da direita do Bibi cairia para 47 cadeiras. E aí nada me convence de que, por exemplo, os ultra-ortodoxos, os Haredim, também não saíssem desse bloco para formar o governo com essa oposição aí. A gente pode ter um cenário um pouco diferente agora se o Bennett realmente bater de frente com o Bibi e buscar montar um governo que não seja somente com o Likud. Afinal de contas, ninguém sabe qual vai ser o futuro em função toda a questão do julgamento do Bibi, da imunidade ou de não ter imunidade. Pode ser que a gente esteja chegando ao fim do período do Netanyahu e agora os políticos vão ter que pensar de uma forma um pouco diferente, até porque o quadro dessa eleição que a gente vê hoje, né, o quadro é muito parecido, é o mesmo quadro das últimas 2 eleições. Ninguém quer quartas eleições. A única pessoa que quer quartas eleições é o Bibi, porque isso tende a impedir que o julgamento dele comece. Então, a gente realmente pode ter uma mudança no quadro político aí, enfim.
mais uma vez, falta 1 mês e meio para as eleições, a gente não tem o resultado oficial ainda, alguma coisa pode mudar, não acho que nada drasticamente mude, mas, enfim, alguma movimentação nesse sentido de partidos tentando formar um bloco com o outro lado é a única possibilidade da gente ter uma mudança, e é uma possibilidade que, na minha opinião, vem se construindo cada dia com mais força. Eu vou imaginar outros 2 cenários. O primeiro cenário, que era o cenário que o Lieberman queria, que é o azul e branco, o Kahol-Lavan, azul e branco, no comando do Benny Gantz, com o apoio do Likud, sem o Bibi na cabeça. O Bibi não topou porque ele não quer perder a imunidade, ele sabe que o bicho está pegando para ele, e o Lieberman. Com esse bloco, chegaria a 60 e poucos, não precisaria dos outros partidos. O Lieberman, no primeiro momento, queria só os 2 maiores partidos e ele sem os ultra-ortodoxos. Agora, um segundo bloco que eu imagino é o seguinte, pegando por hipótese que o Benny Gantz vença a eleição. O Benny Gantz comandando junto com o Lieberman, junto com o Bennett e os ultra-ortodoxos, sem o Partido Trabalhista e o Meretz. Pois é uma possibilidade também. É uma possibilidade. Porque se os ultra-ortodoxos eles resolvem sair do bloco da direita do Bibi, deixar o Likud de fora, o Kahol-Lavan não precisa do Meretz, não precisa do Avodah, do Meretz, não precisa dos partidos da esquerda. E aí torna mais fácil, inclusive, a formação da coalizão, né? Porque eu acredito que para os ultra-ortodoxos o Meretz e o Avodah estando ou não estando não faria muita diferença, se bem que o Shas, né, o Aryeh Deri, ele já falou que eles são de direita, que eles estão com o Bibi até o final, mas no fim, se eles sentirem que ou eles vão para a oposição ou eles perdem a boquinha, eles vão para a oposição. A questão deles... A palavra do Aryeh Deri não vale um escrito. Não vale nada. Então, realmente, eu acho que nesse momento está tudo em aberto, porque a questão judicial do Bibi ela é crucial e pode mudar muito aí o quadro eleitoral, porque o navio está afundando e vamos ver quem vai ficar com o comandante até o final ou quem vai pular fora do barco. Porque o Bibi, digamos, vamos partir de uma hipótese que o Bibi consiga montar um governo. É muito difícil, mas digamos que o Bibi consiga montar um governo. Ele teria que fazer um arranjo buscando a tal da imunidade, em hebraico Hassinut. E eu não sei se os partidos ou se os políticos vão querer entrar para a história como alguém que assinou isso. Está entendendo? Seria porque já teve uma primeira fase do processo, que foi a investigação da polícia, fazendo o papel do Ministério Público no Brasil, já teve a Procuradoria tocando em frente o processo, assinar embaixo. Só a tropa de choque forte do Bibi que faz isso, que seriam pessoas do seu próprio partido, como, por exemplo, o deputado David Bitan, ou Amiri Regev. Outros políticos, como tu disseste, querem uma independência, como o próprio Naftali Bennett, que hoje está com o Bibi, mas busca uma independência. Alguém que vá assinar essa pizza, digamos assim, alguém que vai dizer, não, eu estou pagando a pizza do Bibi, eu acho muito difícil, seria uma queimação de filme muito grande, teria que ter uma justificativa muito grande. A única justificativa muito grande é só se o Bibi conseguir reverter a situação eleitoral. Mas o quadro eleitoral indica um novo empate. Pois é um novo empate. Vamos lá, será que a gente vai para quartas eleições, cara? É o quarto turno. É a prorrogação depois dos pênaltis, cara? Tomara que tenha depois a morte súbita, né? Cara, mais de um ano sem governo, assim, a gente tá quase há 13 meses sem governo. No dia 26 de janeiro, ou seja, a gente está gravando agora na sexta-feira de manhã aqui em Israel, dia 17 de janeiro, no dia 26, daqui a 9 dias, a gente completa 13 meses sem governo em Israel. Tem gente que diz, pelo menos está tudo funcionando. Não está tudo funcionando. A gente já tem vários setores, principalmente relacionados à educação, saúde, assistência social, que precisam do orçamento, de aprovação do orçamento, precisam de discussão, de debate, enfim. As coisas estão indo por água abaixo. 13 meses sem governo. É impensável. É uma situação complicada, é verdade. É impensável. Enfim, é verdade.
Vamos discutir então um pouco do que aconteceu aí com a imunidade do Bibi, né, cara, nessa semana. O que aconteceu, a gente já vem comentando aí que o procurador do Knesset, né, ele deu o aval, né, para que a comissão que vai discutir a imunidade, se o Bibi deve ou não receber imunidade, fosse formada. O Likud tenta de toda forma impedir que essa comissão seja formada. Por quê? Porque o Likud não tem maioria, e se essa comissão for formada, o Bibi não vai receber a imunidade. Então eles não querem apesar do Bibi ter pedido a imunidade, eles não querem que a imunidade seja discutida nesse momento e seja empurrada para o próximo parlamento. E agora já houve uma discussão na comissão, na chamada comissão do parlamento, Vadat Knesset, para formação da comissão. E agora o processo é o seguinte: o presidente do parlamento, o Yuli Edelstein, que é deputado do Likud, ele tem que convocar o parlamento e o parlamento tem que aprovar ou não a criação da comissão. Esse é o próximo passo. E principalmente o Partido Azul e Branco, ele está pressionando para que o Yuli Edelstein convoque o parlamento, e o Likud está fazendo uma pressão absurda em cima do Edelstein para não convocar o parlamento. E o Edelstein, ele falou, não, eu tenho que convocar o parlamento, ele não tem o que fazer, ele poderia vetar, porém a Procuradoria já falou que não tem motivo para ele vetar a formação da comissão, ele tem que convocar o parlamento. Inclusive o Likud, isso eu ouvi no rádio essa semana, que por fonte, ninguém, obviamente, de jornalistas, eles, e corretamente, né, eles não divulgam suas fontes, mas eles falaram que há pressão interna no Likud, porque o Edelstein, ele quer ser presidente de Israel, depois que o Reuven Rivlin sair. E vai ser em 2021. 2021, ano que vem. Inclusive, o que eles falaram é que o Likud, né, a pressão de alguns deputados no Likud é a seguinte, falando, se você convocar o parlamento, a gente não vai votar em você para a presidência do país, porque quem elege o presidente é o parlamento em voto fechado, não é voto aberto. Mas quem elege o presidente é o parlamento, são os deputados. Então, mas tem um detalhe, o meu caro Gorstein da Tijuca, o detalhe é o seguinte, na eleição passada, o Reuven Rivlin era o candidato do Likud, o Bibi não o apoiou, a tropa de choque do Bibi não o apoiou, a Shelly Yahimovic, que era líder do Partido Trabalhista, apoiou o Rivlin, e o outro candidato até não era, o outro candidato principal nem era deputado, era um cientista, o Schertman, do Instituto Weizmann. Então, deu uma salada de frutas dessa jogada, porque a líder trabalhista apoiou o Rivlin, outros deputados que na hora do Likud apoiaram o Rivlin, e o Bibi não votou no Rivlin, e a tropa de choque dele também não votou no Rivlin. Foi uma salada desgraçada. Então, se o Yuli Edelstein está com medo de não ter o apoio do Likud, pode ser que ele tenha apoio de outros partidos. Eu acho, inclusive, que ele pode ter apoio de outros deputados dentro do Likud, porque a gente viu nas prévias do Likud que o Bibi teve uma votação absurda, né? 72% ou mais. Mas aí porque eles cancelaram os votos dos novos licudianos, a gente falou sobre isso. Não, sim, mas o que eu quero chegar é o seguinte, o Bibi tem apoio, obviamente, dentro do Likud, mas no momento em que o julgamento dele começar e a casa começar a cair, as pessoas abandonam o barco, eles não vão morrer abraçados com o Bibi. Eles são políticos no final das contas, eles estão pensando também no futuro político deles, e nada impede também que o Kahol Lavan, que é o azul e branco, dê apoio para o Edelstein, entendeu? E isso seja inclusive parte de um acordo dos dois, entendeu? Tipo, eu vou convocar aí, mas quando eu for candidato a presidente, vocês votam em mim. Enfim, é possível que isso aconteça. Não estou dizendo que isso está acontecendo, não tem nenhuma informação desse sentido, nada saiu na imprensa sobre isso. Mas é possível que isso aconteça, nada impede. Agora, o que me impressiona é o seguinte... Eu ouvi, desculpa, Gorstein, o detalhe é o seguinte, eu ouvi um papo também, há 2 semanas atrás, que o próprio Bibi estava tentando fazer um acordo para que ele fosse o presidente.
É uma outra possibilidade. Inclusive, o Guidon Sá, na época, falou que se ele fosse o primeiro-ministro do país, ele faria de tudo para o Bibi ser o presidente, né? Reduziu o Bibi, tirou um pouco do status do Bibi, né? Não, mas pro Bibi interessaria se ele fosse o presidente, porque empurraria com a barriga o negócio do processo, e aí, se ele for o presidente, ele se dá imunidade. Ele se autoimune. Ele se aplica a própria vacina. Está entendendo a jogada? O Guidon Saar faria uma troca. Tu me apoia para ser o primeiro-ministro, eu não tenho processo nenhum contra mim, posso pegar votos do bloco anti-Bibi também. Por outro lado, se tu fores o presidente, tu te dá autoimunidade. Quer dizer, essa seria a jogada, mas acabou não acontecendo. É uma ideia. Mas o que a gente tem agora é uma pressão. O Bibi, essa semana, fez 2 jogadas, né, de pressão e ameaças, né, uma com o Bennett, né, que a gente falou anteriormente, para o Bennett levar o Ben-Gvir para o bloco dele, senão ele poderia ser demitido como ministro da Defesa, e agora pressionando o Yuli Edelstein para não convocar o parlamento para decidir sobre a comissão, senão ele não receberia o apoio do Likud numa futura candidatura à presidência do país. É de uma limpeza, né, cara? É uma coisa linda a política, é uma coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. É uma banheira de lama. E é tudo pela sobrevivência dele, hein? É tudo pela sobrevivência dele. Ele não está pensando no país. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar clara. O Bibi hoje, ele não está pensando no futuro do país e não está pensando no cidadão israelense. Eu não estou aqui falando para o eleitor de direita, para o eleitor de esquerda, para o eleitor de centro. Não. Aí, o Bibi hoje, ele funciona única e exclusivamente para se salvar dos processos judiciais em que ele está sendo acusado de corrupção, de ter recebido suborno, de ter agido por conta dos seus interesses próprios para se manter como primeiro-ministro e ajudar quem está ao seu entorno. Ele tem trabalhado única e exclusivamente para isso. A gente está indo para uma 3ª rodada de eleição por causa disso, porque se ele se afastasse do cargo para cuidar dos processos judiciais, a gente já teria governo. Então, isso é uma coisa Teria a União Nacional, claro. Do Likud sem o Bibi, o Kahol Lavan e o Lieberman. Seria já a União Nacional desde abril. Pois é. Na verdade, desde setembro com mais certeza, porque abril ele deu um jeito de dissolver o Knesset. Isso. Ele até fez um acordo, para tu ver como as coisas acontecem, ele conseguiu convencer a lista árabe, porque os árabes tinham boicotado boa parte tinham boicotado a eleição de abril por causa da questão da lei nacional, da Roca Leão, e aí não fizeram tantos votos. Em setembro eles fizeram mais separadamente. Os árabes, na eleição de abril, eles não concorreram na lista unificada, foram 2 listas, foram os partidos de maioria árabe, são 4 partidos, na verdade, e eles concorreram separadamente, em abril. E na eleição de setembro eles concorreram juntos novamente, conseguiram aí 13 cadeiras, e agora eles querem aumentar o número de eleitores, aumentar a participação dos eleitores árabes e chegar a 15 cadeiras. Essa é a previsão deles nas próximas eleições. É bem difícil, porém é possível. O Bibi, por exemplo, é aquele cara que no final da eleição, na eleição de 2015, um pouco antes da eleição de 2015, o Bibi disse pro eleitorado: vamos votar em mim porque os árabes estão se organizando e vão fazer muitas cadeiras. Não, ele falou que os árabes estão votando aos montes. Né? Saiam para votar porque os árabes estão votando aos montes. Pois é, mas aí 2, 3 dias depois da eleição, que o Bibi conseguiu a vitória 30-24, em número de cadeiras, ele recebeu líderes da comunidade muçulmana lá, tomou um café, comeu um baklava lá, o doce árabe, e a pessoa, não, o Bibi aqui é nosso amigo. Então, essas coisas elas giram muito em cima de acordos improváveis, né? E o Bibi, ele faz parte desse lado mágico e estadista Churchill, para quem gosta dele, e do lado dissimulado e cara de pau para quem não gosta. Mas, na verdade, as ações do mágico Churchill e o cara de pau dissimulado, as ações são as mesmas, perdão. O que muda é a interpretação e o nome que eu dou para as ações dele.
exatamente. Só para terminar sobre essa questão da imunidade, é bem possível que nessa semana que vai começar depois de amanhã, no domingo, aqui em Israel, nessa semana o Knesset, o parlamento, vote pela formação ou não da comissão que vai discutir a imunidade do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Nelsinho, manda aí do esporte, cara. O que a gente teve no esporte essa semana? Olha, uma história muito interessante. Há mais ou menos 10 anos atrás, teve uma corrida de demonstração da Ferrari, do carro da Ferrari da Fórmula 1, em Jerusalém. Depois disso, se cogitou para o circuito da Fórmula 1, circuito mundial da Fórmula 1, para o circo da Fórmula 1, né, da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo, um circuito de rua, o GP de rua de Jerusalém. Só que isso não aconteceu porque Jerusalém tem muitas subidas e descidas. Aí se cogitou em Tel Aviv, mas também acabou não acontecendo. Só que agora a gente acabou de ter essa semana a contratação do Roy Nissany, que é um piloto da Fórmula 2, da FIA, da equipe Trident, que ele está indo agora, está sendo contratado pela Williams, pela tradicional equipe Williams, várias vezes campeã da Fórmula 1. O Roy Nissany pode ser realmente, ele vem como piloto de testes, mas com uma grande possibilidade de ser piloto principal, seria o primeiro piloto israelense da história. O pai dele, Hanor Nissany, foi piloto de testes da Minardi há muitos anos atrás, mas não chegou a comandar em provas. Ele foi apenas piloto de testes. O Roy Nissany chega a Williams, a equipe inglesa Williams, como piloto de testes, mas com uma grande possibilidade, até pela campanha dele na Fórmula 2, que pertence à FIA, com uma grande possibilidade de se tornar o primeiro piloto israelense da Fórmula 1. Ele que tem 25 anos, ele fez aniversário no dia 30 de novembro, nasceu em 30 de novembro de 94, tem 25 anos recém-completos, e se tudo der certo, será o primeiro piloto israelense na Fórmula 1, Roy Nissany. É realmente para mim que adoro a Fórmula 1 até hoje, para mim é uma informação realmente muito emocionante. Legal, interessante mesmo. Desejamos a ele aí boa sorte, né, como é que chama? Na corrida mais popular, na fórmula mais popular, né, que existe. Nelsinho, vamos ficando por aqui então, cara. Maravilha, então um grande abraço aí para ti aí na querida cidade de Modi'in, ao João que está lá em Colombo, e até a próxima. Valeu, fica, como é que chama? Fica seguro aí em Haifa, né? Fique bem, cuidado aí com os mísseis do Hezbollah na cabeça. Vai comer seu falafel. Eles que se cuidem comigo, tio. Tá brincando? Tio. Eles que se cuidem comigo. Eu vou de a cavalo e no peitaço, como dizem no Rio Grande do Sul. Agora tem que preocupar, minha. Não, e tu foi um cara que é discípulo dos Gracie, pô. Tu que é o cara do jiu-jitsu, que veio nas ralas aí, que tu dá um jeito nos caras. Vem que vem, né? Pode vir quente que eu tô fervendo, né, cara? Exatamente. Não, a gente, para quem nos conhece, nós somos pessoas pacifistas, mas se eles vierem com um míssil, eu vou de a cavalo e no peitaço. E tu vai no jiu-jitsu, lá no Mata-Leão. Estamos conversados. Vamos lá. Nelsinho, grande abraço. Shabbat Shalom. E a gente se fala. Shabbat Shalom. Um abraço, valeu. Tchau, tchau.